Há pouco mais de um mês, o Uber começou a funcionar aqui em João Pessoa e esse assunto já, claro, divide opiniões, assim como divide em outros estados. A gente traz justamente esse debate aqui para o programa Alex Filho com você. À minha direita estão Paulo Queiroz, presidente da Associação dos Motoristas de Transporte Privado Individual, e o Castro Neto, que é o vice-presidente da associação, justamente representando o aplicativo Uber. Do meu lado esquerdo estão Flaviano Oliveira, que é diretor social do Sinditaxi, e também o Clóvis Souto, que é advogado do Sinditaxi. Nós vamos entender um pouco não só da polêmica em torno do Uber, mas também o que é que muda para você, população. Esse é o principal objetivo da gente, é fazer com que você, população, possa entender mais sobre esse assunto. Bem, boa tarde a todos. Eu já queria entender um pouco do Uber. Como é uma coisa nova, eu queria saber o que é o Uber, como é que ele funciona e quais seriam as vantagens para os passageiros. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Anies. Boa tarde, Flaviano. Boa tarde, Clóvis. Meu amigo aqui, o Castro Neto. O Uber ele funciona como um integrador, né? Ele é o nosso, como a gente poderia dizer, a grosso modo, seria o nosso vendedor. Ele busca o nosso cliente, que é o passageiro, e traz até a gente, e ele, obviamente, ele é remunerado por isso. Para você entender bem fácil, seria dessa forma. Óbvio que tem umas regras que a gente deve seguir para ter esse cliente perto da gente, e ele faz um monitoramento desse atendimento, da melhor forma possível, porque nós continuamos ou nós nos bonificamos dentro da plataforma pelo atendimento que nós conseguimos proporcionar ao cliente. Dentro desse contexto, a gente tem esse norte principal que é atender bem, porque isso vai refletir diretamente para o próprio motorista. Então, nós, como motoristas, nós prestamos o serviço de transporte privado individual e tem nesse caminho até o passageiro, tem um aplicativo Uber, que ele é que faz essa ponte com o passageiro. Então, no caso, vocês, motoristas do Uber, são avaliados também pelos passageiros e por isso que tem toda essa história do serviço. Ambiente, exatamente, Nelson, é um ambiente altamente democrático. Tanto nós somos avaliados de uma forma direta, como também nós avaliamos o cliente. Porque não só o cliente tem o direito, obviamente, de contestar, mas também nós temos o direito de contestar o comportamento de algum cliente dentro do nosso carro. Afinal, nós estamos fazendo transporte privado. E essa relação, para funcionar, tem que ser bom para os dois lados. Com certeza. Flaviano, por que surgiu esse impasse? Por que os taxistas, no caso, de forma bem direta, não recomendam ou não recomendariam o Uber? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Ranielson. Boa tarde, toda a Paraíba. O que acontece é o seguinte: os taxistas é uma profissão legalizada, documentada, registrada, com a lei municipal, lei estadual, lei federal, e temos, sim, o táxi. Para ser um taxista, precisamos ser documentado na CEMOB, que é o órgão competente, é o órgão que o taxista tira o seu crachá para ser o taxista, é o órgão competente que vai dar o alvará de funcionamento do táxi, a concessão, trazendo, também tem o Imetro, que é o responsável, o taxímetro, aquele valor que você paga no táxi, aquilo é regulamentado pelo taxímetro, é um órgão federal, e também tem o Detran, que justamente faz a vistoria do veículo, coloca placa de aluguel, para trazer uma segurança para os clientes, uma segurança para os passageiros, uma segurança para a família, transportar vida, transportar pessoas, não é de qualquer forma. A pessoa, para transportar, tem que ser documentado, legalizado, registrado, tem que ser profissional e tem que estar com toda a documentação em dia. Eis a razão de uma diferença do que é um táxi, do que é um carro da Uber. Um carro da Uber, de repente, qualquer cidadão vai lá, baixa o aplicativo, coloca o documento do carro, coloca a carteira de motorista, é avaliado por eles e é liberado. Nós taxistas não.
temos todo um processo de documento avaliado, registrado e os órgãos competentes, nível municipal, estadual e federal, Paulo. Bem, uma das principais queixas dos taxistas é essa questão dos impostos. E que a carga tributária, no caso do táxi, ela seria maior, que o Uber não pagaria. A gente vai entrar daqui a pouco nessa questão da segurança dos passageiros. Eu já queria saber de todos vocês. Como é que é essa questão? Existe uma carga tributária menor? A carga tributária é compensada com outras coisas? Isso é um paradigma, uma história que sempre é contada pelos taxistas e que a gente sempre vem com veemência rebatendo, né? Que, na verdade, são pagos impostos diferentes e taxas diferentes. Tem benefícios para um lado, tem benefícios para o outro lado. Citando bem de forma categórica, o taxista, quando ele vai adquirir seu veículo, ele paga o veículo quase pela metade do preço. Nós, como qualquer outro cidadão que tem o seu veículo, nós pagamos o preço cheio. Quando nós vamos renovar o nosso licenciamento, nós pagamos taxas de IPVA. Há muito tempo que o taxista não sabe o que é isso na vida deles. Nós sabemos. Essa é uma taxa que eu faria questão de trocar por qualquer outra taxa que nós, se nós motoristas do Uber, que usamos o aplicativo Uber, trocássemos a nossa taxa de IPVA por uma taxa qualquer do taxista, nós faríamos de bom grado. E ainda colhêssemos os benefícios que eles têm, nós faríamos essa troca tranquilamente. Porque nós sabemos que, no final das contas, mesmo com essa operação de qualidade, atendendo bem o cliente, nós temos, com preço justo, nós ainda pagamos muito mais impostos que os taxistas. Vou fazer uma ressalva mais uma vez ao nosso amigo Flaviano, que ele se refere como nós não fôssemos auditados, não tivesse qualquer fiscalização. Nós sim somos fiscalizados pelo Detran, nós sim somos fiscalizados agora de forma extremamente rigorosa. Eu, conversando com ele agora fora do ar, vim saber que, por exemplo, um carro de um taxista pode andar com um pneu careca e vai ser suspenso o alvará, mas não vai ser recolhido. Eu posso estar com o meu carro totalmente perfeito tecnicamente, sem nenhum qualquer tipo, mas hoje em dia eu sou recolhido porque tem uma lei municipal que é inconstitucional, mas que a CEMOB, de forma errada, está usando essa lei. Na verdade, se usasse essa lei, não poderia nem recolher, porque na lei, na própria lei, ela é bem clara que deveria ter primeiro uma advertência. A CEMOB, usando um critério até estranho, na hora que ela vai reconhecer se o carro é do Uber, ela pergunta: não, você está contra a lei municipal número tal, a lei do Uber. Mas, no entanto, quando vai recolher, remete a uma lei de 2007 contra transporte clandestino. Quer dizer, totalmente equivocado nessa avaliação. Mas o carro do Uber é recolhido, mesmo estando, hoje em dia, totalmente perfeito tecnicamente. Um taxista não. Quer dizer, essa forma de avaliar, aí ele falar da questão da CEMOB. Eu também já questionei aqui, e já questionei outras vezes. Quantas vezes um taxista, que a gente estava debatendo também fora do ar, e mais de 1.400 taxistas que existem na cidade de João Pessoa, quantos perderam a praça por uma avaliação de um cliente? Nenhum. Palavras do próprio Flaviano. Que mundo é esse de mais de 1.400 profissionais que nenhum perde uma praça numa cidade ao longo de um ano? Onde é que a gente está com isso? Aí perguntam, exatamente, o consumidor pergunta. Por que o consumidor termina optando por Uber quando conhece a ferramenta? Porque lá ele se sente ouvido. Talvez seja por isso que eu venho me debatendo, que não é simplesmente proibir o Uber, mas é sim se olhar, o taxista olhar para a sua corporação, para o seu sindicato, para a sua cooperativa, o que é que nós estamos fazendo de errado que esse pessoal está migrando, e não simplesmente deixar e proibir que o outro que está fazendo algo correto, está fazendo algo correto não só aqui em João Pessoa, mas está fazendo algo correto em mais de 500 cidades no mundo inteiro, em mais de 70 países no mundo inteiro. Entendeu? Então é muito mais fácil eu querer apontar o dedo do outro e eliminar a concorrência do que olhar para mim como concorrente e tentar mudar. Que é isso que eu acho que a classe dos taxistas deveria fazer. Então, Sinditáxi, duas questões para responder. No caso, a primeira, essa questão dos impostos, a opinião de vocês, e também isso que o Paulo acabou de levantar das abordagens, da CEMOB, a questão da regulamentação em si. Isso.
Na realidade, o taxista, sim, ele paga imposto, sim. Ele paga o seu crachá, ele paga a renovação do seu alvará, ele paga o Inmetro, que ali é o seu taxímetro, ele paga também no Detran a taxa, assim, quando ele vai renovar o seu veículo, para tirar seu Dutra. Qual o custo total disso aí? Eu, rapidamente aqui, Em média. Em média, aí eu acredito dar uns R$ 400. Bom, então eu pago R$ 1.500 de IPVA. Nessa faixa, uns R$ 400. Vamos trocar? O que acontece? Trazendo para a Uber ela não deixa no impostos aqui na prefeitura. Ela não paga no imposto aqui na prefeitura. O que acontece? Trazendo o que ele falou, se o carro é fiscalizado, se não é, deixa eu lhe explicar. Nossos táxis, nós temos a obrigação, todo ano, fazer a vistoria e só recebe o alvará quando passa com quase 30 itens de segurança, quando passa por 30 itens do seu veículo e toda a documentação. Para isso, recebe seu alvará. Essa questão de dizer que o táxi anda com pneu careca, com a documentação e anda irregular, se por acaso isso acontecer e for denunciado à CEMOB, ela recolhe a documentação e também o veículo, tá certo? Não é da forma como o amigo repassou. Só que tem um detalhe. Vamos se preocupar com o passageiro. Imagine você, que está aí me observando, um taxista, ele passa através da vistoria do Detran, ele passa pela vistoria da CEMOB, ele passa através do Inmetro, ele passa através de toda a documentação. A partir daquele momento, ele pode prestar serviço à sociedade. Eis a razão, a diferença de um taxista para Uber. O que eu gostaria de lembrar para o amigo Paulo, porque quando um cidadão, qualquer cidadão, querer se cadastrar no Uber, eu pergunto a Paulo, quem é que avalia? Quem é que avalia aquele cidadão que está entregando a documentação pessoal, virtual, está fazendo virtual, documentação virtual, mas o documento da carteira motorista virtual. E quem vai avaliar o passageiro com a primeira corrida, com a segunda corrida, qual órgão que dá o laudo de segurança que aquele carro realmente está para prestar o serviço? Nós temos. Nós temos o laudo da CEMOB, assinado pela CEMOB. Nós temos o Inmetro, que ela faz um percurso para ver se o taxímetro está ali apto. Para tu ter ideia, se cair 30 centavos a mais ou a menos, manda voltar para a oficina, tem que ser exato. O carro, ele tem que ter, a qualidade do carro tem que estar em boa higiene, o carro tem que passar por 30 itens, temos que ir ao Detran, fazer toda a documentação, todo um processo. Aí vem, por essa razão que a nossa categoria, com o decorrer do tempo, foi reconhecida como categoria, é legalizada, é o documento municipal, tem a lei municipal, tem a lei federal, tem a lei estadual, somos reconhecidos como categoria. Não tenho nada contra o aplicativo. Eu tenho contra a forma dele querer trabalhar com carro particular. Porque você, quanto é que vale a vida? Imagina aí, você vai pegar uma corrida, leva a sua esposa, sua família, aí você chama um táxi. Se você precisar identificar aquele táxi, você vai identificar através do registro que está ao lado da porta, você vai identificar através da placa, você vai identificar através do crachá do motorista. Te garanto que em menos de 5 minutos, se você ligar para o sindicato, se você ligar para a Rádio Táxi, se for da Rádio Táxi, se você ligar para a CEMOB, você consegue reconhecer quem é o motorista que está dirigindo para você. A vida humana é o bem mais precioso do ser humano. Eis a razão, a diferença do taxista, porque nós somos preparados para trabalhar com a vida, com o passageiro. Você observe direitinho. A Uber, ela coloca qualquer pessoa para dirigir, para prestar um serviço para a esposa, para a família, para a sociedade. Se quem avalia é virtual, é um aparelho virtual. É um aparelho virtual. Quem vai avaliar é o passageiro. E você é órgão competente? Você pode dar o laudo? Bom, você avalia o que é um táxi e o que é um Uber. O táxi eu posso dizer, temos registro, documento do superintendente, temos registro do superintendente do Inmetro, temos do Detran, temos toda a documentação legalizada. E isso não só no Brasil, no mundo inteiro é reconhecido o táxi. Clóvis, em que pé está essa questão jurídica, a questão das leis? A gente vê que tem a legislação
nacional, aí tem a divergência com a legislação municipal, aí dizem que é competência do município, outros dizem que é competência da União. Como é que está isso? O táxi hoje ele é regulamentado através de lei federal e pelo Plano Nacional de Mobilidade Urbana como transporte público remunerado de passageiros, que é regulamentado e, por ser público, ele tem que ser fiscalizado e autorizado pelo poder público para o funcionamento. Diferentemente do Uber, que